Os professores e os educadores têm, como qualquer trabalhador da administração pública, um horário global de 35 horas. E neste momento, no levantamento que está feito, e está feito de uma forma ampla e envolvendo milhares de professores, os professores estão a trabalhar semanalmente, em média, 46 horas e 40 minutos. O que é uma coisa absolutamente incomportável, insuportável, que vai para além de qualquer horário de trabalho no nosso país, porque no máximo seriam as 40 horas, o que neste caso seria ilegal, não podia ser, e as pessoas estão com 46 horas e 40 minutos. E este é um dos fatores principais de desgaste dos profissionais docentes, claro que associado a outros aspectos, como o envelhecimento da profissão, etc. Mas este é um problema de fundo. E porquê é que ele existe? Não é de agora, não é deste Ministério, é de vários governos desde 2008, mas que este Ministério não deu ainda qualquer resposta. Tem a ver com o facto de os horários de trabalho estarem a ser elaborados de uma forma ou que é ilegal, em alguns casos absolutamente ilegal, ou que subverte o princípio das componentes do horário de trabalho dos professores. Para explicar, os professores têm 3 componentes no seu horário de trabalho. A componente letiva, que é de trabalho direto com os alunos, a componente de estabelecimento, que é de trabalho no estabelecimento, reuniões e outras atividades que é necessária ao estabelecimento, e depois tem a componente individual, que é aquela na qual os professores desenvolvem, por exemplo, atividades como a preparação das aulas, a correção dos trabalhos dos alunos, a investigação para poderem, enfim, atualizar-se. Todo esse trabalho é individual e é feito para além das outras 2 componentes. O que tem acontecido, e com o objetivo, sobretudo, de poder fechar postos de trabalho e, portanto, reduzir o número de docentes nas escolas, é que desde 2008 houve uma tendência que hoje está no seu limite de transferir atividades que são diretamente desenvolvidas com alunos da componente letiva para a componente de estabelecimento. Eu dou o exemplo, por exemplo, a coadjuvação. A coadjuvação é um trabalho que se faz numa turma em que 2 professores, o professor da turma como coadjuvado e outro professor como coadjuvante, trabalham em simultâneo na mesma atividade com os mesmos alunos. Para o coadjuvado é componente letiva, para o coadjuvante é componente não letiva de estabelecimento. Ou, por exemplo, os apoios. Há professores cujo apoio ao estudo é um apoio à turma, ou seja, é uma aula, no fundo, uma aula de apoio aos alunos. E em que têm, alguns até, a mesma atividade, parte na letiva e parte na não letiva. Nós trazemos até aqui alguns exemplos para mostrar como o que não pode acontecer. Por exemplo, este é o horário de trabalho de um professor, que é um professor de matemática, que tem uma aula à turma em matemática, aqui na componente letiva, e logo a seguir a aula continua, mas já na componente não letiva, como é assinalado, aliás, com estas marcas de administração. Por exemplo, este outro horário, que é um horário de trabalho de uma professora que dá português, língua não materna, portanto, imigrantes, não é? Aqui é uma aula, é uma atividade letiva, portanto tem 3 momentos dessa mesma aula, que depois são distribuídos 1 hora na sua componente letiva, 2 horas na sua redução por tempo de serviço e antiguidade e 1/3 hora na componente de estabelecimento. E isso pode-se repetir com horários, por exemplo, este é um horário diferente, é um professor de inglês do primeiro ciclo, que para além de ter apenas 40 minutos de intervalo para almoço, que é ilegal porque anda de escola em escola, é obrigado a lecionar em 7 escolas diferentes do agrupamento, que distam umas das outras, enfim, bastantes quilómetros, e que esse tempo não está sequer a ser considerado para efeitos do seu horário. Isto são situações, temos outras, um professor que tem praticamente, chega a ter 8 horas e meia de permanência na aula num dia, portanto, isto são horários que são ilegais. São horários que temos muitos nos gabinetes jurídicos que estamos a analisar, em alguns casos ilegais, em outros casos absolutamente insuportáveis e que estão neste momento, como eu disse há pouco, a provocar um tremendo desgaste nas pessoas e, portanto, estamos no primeiro período e há gente que já está absolutamente esgotada, tendo em conta que tem horários que são absolutamente insuportáveis. Não, este problema afeta a generalidade dos professores, porquê? Porque, como as escolas perderam muitos recursos, os poucos professores, cerca de 8.000, que desde 2009, 2011, sobretudo, entraram nos quadros, não compensam de forma alguma os mais de 30.000 que saíram das escolas. E, portanto, o que é que isto significa? Significa que as escolas estão obrigadas a darem, no mínimo, as mesmas, eventualmente, em muitos casos, mais respostas do que aquelas que davam com mais recursos e, portanto, só encontram uma forma, que é de alterar, subverter os horários de trabalho para poderem acumular nos que ficam mais atividade, porque senão não conseguem fazer tudo, até porque, por exemplo, as escolas, desdobramento de turmas no âmbito da educação social,
flexibilização curricular, projetos de promoção do sucesso. E o Ministério da Educação autoriza tudo e põe sempre uma condição, desde que isso não obrigue ao reforço de recursos. Ou seja, o Ministério da Educação diz às escolas: vocês têm que fazer mais, vocês podem fazer tudo o que vos apetecer, agora têm que fazer com os mesmos. E como isto não é possível, então as escolas vão subvertendo e vão passando a atividade letiva para a componente não letiva, e isto faz disparar os horários. Esta questão foi colocada às várias equipas ministeriais, a este Ministro da Educação, muitas vezes, no mês de junho, quando estivemos aqui, antes da greve de junho, esta questão esteve em cima da mesa a par da apresentação das carreiras e dos concursos. Esta era a outra questão muito importante que nós também colocámos. O que aconteceu nesse mês de junho foi que o Sr. Ministro da Educação não deu resposta e nós esperámos o início do ano letivo para ver se havia pelo menos alguma orientação do Ministério às escolas no sentido de regularizar a situação. Bem, os horários começaram agora a surgir, os professores começaram a entregar-nos estes horários. De facto é uma vergonha, que aquilo que está a fazer não pode ser. Portanto, o que nós hoje entregamos aqui foi um pré-aviso, mas não é um pré-aviso de greve às aulas. É um pré-aviso de greve a partir de novembro, exclusivamente às atividades que, sendo desenvolvidas com os alunos, diretamente com os alunos, estejam inscritas na componente de estabelecimento. Ou seja, aquele professor de matemática que tem matemática na componente letiva e na de estabelecimento, na letiva não faz greve porque está bem. A coadjuvação está na letiva, está bem, ou os apoios estão na letiva, estão bem. Agora, se também tiver, ou se só tiver, essas atividades na componente de estabelecimento, o professor, a partir do dia 6 de novembro, e foi a data que nós colocamos porque é o início de uma semana, não é? Poderão fazer greve, e nós esperamos que isso aconteça no sentido de pressionar o Ministério a essas atividades que estão irregularmente ou mesmo ilegalmente mal atribuídas nesta componente do horário. Porquê 6 de novembro? Nós temos consciência que andamos há muito tempo a tentar resolver este problema. E não o conseguimos, mas também não quisemos ir meter um pré-aviso de greve para daqui a 5 dias. Nós o que queremos dizer é assim: hoje, dia 12 de outubro, entregámos um pré-aviso de greve para se iniciar a 6 de novembro. O Ministro da Educação tem quase um mês para poder ainda chamar-nos, para nos sentarmos, para dialogarmos, para negociarmos e para encontrar uma solução para um problema que tem que ser... Quantos alunos serão afetados? Quantos professores irão fazer greve? Qual é a estimativa? Quantos professores irão fazer greve não sabemos. Isso é uma decisão de cada um. Até pode acontecer que o professor faça hoje, não faça no outro dia, porque a greve, já agora dizer, é marcada a partir de 6 de novembro até ao dia 15 de dezembro, último dia de aulas do primeiro período. Se neste período isto não for resolvido, se for resolvido antes, claro que nós levantaremos a greve. Se mantiver, nós mantemos a greve, e se no segundo período o problema ainda se mantiver, nós entregaremos um novo prévio de greve. Quantos alunos? Depende das aulas. Portanto, o que é que vai ser afetado? Não vão ser afetadas as aulas, isso aí não vão, a não ser que haja aulas na componente de estabelecimento, pois aí vão, mas não podem, não é? São sobretudo apoios que estejam na componente não letiva, ou atividades de coadjuvação, ou outras atividades atribuídas a professores que sejam de trabalho direto com alunos, nomeadamente projetos que, tendo atividade direta, não serão, por exemplo, as reuniões, neste caso, mas a atividade desenvolvida diretamente com os alunos, que é da componente letiva. Se estiver na letiva, está certo. Se estiver na não letiva, as pessoas podem fazer greve, porque de facto não pode, é ilegal na maior parte dos casos, e mesmo nos casos em que não é ilegal, fere completamente o conceito de componente letiva e não letiva.